Olá, tudo bom, alunos do 7º ano? Comigo tá tudo bem, espero que esteja tudo bem com vocês também. Na última aula, eu pedi para que vocês escrevessem os critérios de divisibilidade, certo? Dos números, tudo bem? Então, eu vou repassar com vocês rapidinho. O número para ser divisível por 2, ele precisa ser sempre um número par, né? Então, ele tem que terminar com 0, 2, 4, 6 ou 8. Um número, para ele ser divisível por 3, a soma dos seus algarismos, dos algarismos que compõem o número, quando nós somamos todos esses algarismos, o resultado da soma precisa ser um número divisível por 3, certo? Para um número ser divisível por 4, os dois últimos algarismos precisam estar na tabuada do 4, ou os dois últimos números precisam ser divisíveis por 4. Para um número ser divisível por 5, todos os números têm que terminar, ou todos os números, o último algarismo, desculpa, para ele ser divisível por 5, o último algarismo tem que terminar com 5 ou com 0. Para um número ser divisível por 6, todas as regrinhas, a regrinha do 2 e a regrinha do 3 tem que funcionar ao mesmo tempo. Se a regrinha do 2 e do 3 funcionarem, se ele for divisível por 2 e for divisível por 3, ele automaticamente será divisível por 6 também, tá? Para ser divisível por 7, não tem uma regrinha. Para um número ser divisível por 8, ao invés de analisar os dois últimos algarismos como efeito para a regra de divisibilidade do 4, nós analisamos os 3 últimos para a regra de divisibilidade do 8, certo? Regra de divisibilidade do 9. Assim como a do 3, soma-se todos os algarismos, o resultado da soma tem que ser um número divisível por 3. Não, 3 não. Isso é a regra do 9, tem que ser divisível por 9. Então, soma todos os algarismos e aí, ao invés de dividir por 3, ele vai dividir por 9. Se ele dividir por 9, ele é divisível por 9. E para ser divisível por 10, certo? Ele tem que terminar com o algarismo 0, sem outra opção, tá bom? Então, vamos lá. Exercício número 1. Descubra-se o número 2 milhões. Então, exercício número 1. O número 2.468.721 é múltiplo de 3? Ele é divisível por 3? Detalhe, um número divisível é diferente de dizer que o número é divisível, é diferente de dizer que o número é divisor. Eu já vou explicar isso para vocês. Vamos focar agora na regra de divisibilidade do 3. Então, vamos somar todos esses algarismos que compõem este número aqui, né? 2.721, faltou 2 aqui. 2.468.721. Vamos somar todos os algarismos. Se o resultado da soma for um número que está presente na tabuada do 3, é porque ele é divisível, tá bom? Então, vamos lá. Então, eu vou fazer 2, mais 4, mais 6, mais 8, mais 7, mais 2 e mais 1. Então, eu vou somar todos esses números, tá vendo? São os algarismos. Então, eu tenho 2 mais 4, 6, 6 mais 6, 12, 12 mais 8, 20, 20 mais 7, 27, 27 mais 2, 29, 29 mais 1, 30. Então, a soma aqui foi 30, né? O resultado da soma, 30, né? A soma é igual a 30. Se a soma é igual a 30, 30 é divisível por 3. 30 está na tabuada do 3. Logo, este número todinho aqui, ele é divisível por 3. Então, sim, ele é divisível por 3. Ele é, divisível, né? Múltiplo. Múltiplo de 3. Em algum momento eu vou poder multiplicar algum algarismo por 3, que o resultado é esse número aqui. Por isso, né, ele é múltiplo de 3. Se eu fizer 3 vezes algum número, eu chego nessa resposta aqui, tá bom? Eu chego nesse algarismo aqui, é esse aqui, desculpa. Então, vamos lá. Assinale apenas, agora vamos para o exercício número 2, tá? Assinale apenas as afirmações verdadeiras, justifique as falsas. Então, agora o número que nós vamos analisar é o número 17.808.
tá? Então, vamos analisar esse número. Confiram aqui o resultado da questão número 1, né? A resposta da questão 1. Justifiquem, coloquem a resposta completa no caderno de vocês. E agora vamos para o exercício 2, alternativa A, ok? Então, exercício número 2, alternativa A. 2. Quer saber, alternativa A, quer saber se o número 17.808 é divisível por 2, por 3, por 4, por 6 e por 8, tá? Então, vamos analisar com as regras de divisibilidade. Quem não quiser aprender as regrinhas, arma a continha, vai dar muito mais trabalho. Essas regras de divisibilidade, é importante para vocês conhecerem essas regras para vocês ganharem tempo. Quando vocês forem fazer um vestibulinho, ou um vestibular, ou para solução de cálculos mental. Então, ajuda bastante as regras de divisibilidade, elas são muito simples. Pratiquem elas, utilizem elas, que vai ajudar bastante vocês no dia a dia, tá? No estudo da matemática. Então, vamos lá. Por 2. Número 8 é par? Sim. Então, ele é divisível por 2. Ó, vou circular, tá? Então, ele é divisível por 2 porque ele é par. Coloquem isso no caderno de vocês como justificativa. Podem escrever com as próprias palavras de vocês. Então, sim, ele é divisível por 2 porque é um número par. Agora, ele é divisível por 3? Vamos somar os algarismos. Se a soma dos algarismos estiver presente na tabuada do 3, ele será divisível por 3. Então, vamos lá. Ó. 1 mais 7, 8. 8 mais 8, 16. 16 mais 8, 24. Então, a soma dos algarismos é igual a 24. 24 está presente na tabuada do 3. Portanto, ele é divisível por 3. Justifiquem no caderno de vocês a resposta. Sim, ele é divisível por 3, porque os seus números, né, os seus valores estão presentes, né? A soma dos seus algarismos está presente na tabuada do 3. Próximo, do 4. Então, para ver se o número é divisível por 4, a gente analisa os dois últimos números. Aqui eu tenho o 0 e o 8. 8 dá para dividir por 4? Sim. Então, ele vai ser divisível por 4, por quê? Os seus dois últimos algarismos são, né, juntando os dois últimos algarismos, olhando somente para os dois, é um número divisível por 4. Portanto, vou circular porque ele é divisível por 4. Por 6, sim, né? Se ele cabe na regrinha do 2 e se ele cabe na regra do 3, ao mesmo tempo, automaticamente ele é divisível por 6. Anotem isso no caderno de vocês, tá bom? 8, vou analisar os 3 últimos aqui, ó. 808, eu consigo dividir por 8 e a divisão é exata? Sim, portanto, ele é divisível por 8. Então, anotem aí no caderno de vocês, ele é divisível por 8, por quê? Porque os 3 últimos algarismos é um número divisível por 8, tá bom? Vamos para a alternativa B agora. O número 13 é múltiplo de 65? O que é o mesmo de dizer que 65 é divisor de 13. Ó, quando eu digo que o número 65 é múltiplo de 13, quer dizer, presta atenção aqui comigo, então agora a alternativa B, certo? Quer dizer que tem um número que eu multiplico por 13, então eu vou fazer 13 vezes algum número, que eu não sei qual é, e o resultado é 65. Até aí tudo bem, né? 13 vezes algum número, o resultado é 65. Sem problema, né? Eu acho que é o 5, ó. Se eu fizer 5 vezes 13, a resposta é 65. Então, eu posso dizer sim que 13 é múltiplo de 65. Está certo dizer isso. Agora, é o mesmo dizer que 65 é divisor de 13. 13 é divisor de 65. Agora, 65 não é divisor de 13. Olha aqui, ó. Se eu pegar o 13 e dividir por 65, olha isso. Não dá para fazer essa continha e encontrar um número natural, né? Então, essa afirmação, a segunda parte da afirmação está errada.
65 não é, tá vendo que tá escrito aqui, ó? 65 é divisor de 13. 65 não é divisor de 13, definitivamente. 13 é múltiplo de 65? Sim, 13 é múltiplo de 65. Porque quando eu faço 13 vezes 5, o resultado é 65. Porém, o 65 não vai ser divisor de 13. Por quê? Porque se eu fizer 13 dividido por 65, eu não vou ter um resultado exato. Tá bom? Então, anotem a resposta da alternativa B. Alternativa C agora. O número, aquele numerão ali, é divisor de 9? Vamos somar os algarismos. Se o resultado da soma for um número que está presente na tabuada do 9, é porque ele é divisor de 9, tá bom? Então, agora, alternativa C. O número é 42.421.397.775, tá? Então, vamos somar todos eles. 4 mais 2, 6. 6 mais 1, 7. 7 mais 3, 10. 10 mais 9, 19. 19 mais 7, 26. 26 mais 7, 33. 33 mais 7, 40. 40 mais 5, 45. Então, a soma de todos esses algarismos aqui é igual a 45. 45 tem na tabuada do 9? Sim, né? 5 vezes 9 é igual a 45. Portanto, essa alternativa vocês podem assinalar com X. O 9 é divisor do número 421.397.775. E dá para saber sem montar, sem ter que armar a conta de divisão. Somente somando os algarismos. O número 45, né, que é a soma total dos algarismos é igual a 45, está presente na tabuada do 9. Tá bom? Alternativa C. Se 10 é divisor de número, então 5 também é divisor desse número? Sim, né? Todo número, para ser divisor de 10, ele tem que terminar com 0, certo? E todo número, para ser divisor de 5, ou ele termina com 5, ou ele termina com 0. Como para ser divisor de 10 tem que ser 0, e quando termina com 0 ele também é divisor de 5? Sim. Então, essa resposta está correta, né? Assinalem essa resposta também, marquem um X, tudo bem? E não existe o número entre 45 e 55 que seja múltiplo de 7. Gente, para um número ser múltiplo de outro número, lembra que eu já falei isso para vocês? Então, por exemplo, eu vou colocar um exemplo só para vocês entenderem. Agora, nós vamos para a alternativa E, certo? Então, só para vocês entenderem, a alternativa E agora. 5 vezes 7 é igual a 35. O 5 e o 7 são múltiplos de 35, tá? Agora que eu tô querendo dizer que entre 45 e 55 existe um número entre eles que eu vou multiplicar por outro número e que o resultado vai ser igual a 7. Isso é impossível. Então, eu quero que o resultado seja 7, certo? Então, como é que eu vou pegar um número? 45, por exemplo. 45 vezes 1 já passa o 7. Qualquer um número que está compreendido entre 45 e 55 já passa o 7. Então, não é, na verdade, essa questão é uma questão é tipo uma pegadinha, né? Porque vocês vão imaginar, quando vocês pensam no número 7, entre 45 e 55 tem ali o número 49. Mas aí é diferente. O 7 é múltiplo de 49. Não o contrário, 49 é múltiplo de 7. Tá certo? Então, percebam a diferença, tá bom? Porque não tem um número que eu vou multiplicar por outro que esteja entre 45 e 55, que o resultado da multiplicação seja 7. Isso não acontece, tá bom? Alternativa F agora. Existe múltiplos de... Nossa, me enroscou aqui. Existe múltiplos de 3 formados pelos algarismos 0 e 8? Bom, vamos pensar um pouquinho, né?
Então, existe múltiplo de 3 formado pelos algarismos, apenas pelos algarismos 0 e 8. Primeiro que o 0 é múltiplo de todos os números, né? Então, se eu pegar um número 0 formado só por algarismo 0, a resposta já vale. Mas, por exemplo, se eu fizer 888, então eu posso ter o número 888. Se eu fizer 8 mais 8, eu tenho 16. 16 mais 8, 24. Que também, né, é um número divisível por 3. Portanto, essa resposta é verdadeira, ela está assinalada aqui. Tá bom? Vamos para o próximo exercício. Próximo exercício. Exercício 3. Com base nas informações a seguir, verifique quais das alternativas apresentam um número múltiplo de 19. Então, veja bem, ó. Esse número aqui, ó, é o resultado de uma multiplicação de 19. Então, olha o número que eu tenho aqui, ó. E agora, exercício número 3, certo? Então, o número apresentado aqui é um número 100.882.899. E eu já sei que esse número é múltiplo de 19, por quê? Porque é o resultado dessa multiplicação aqui. Então, eu já sei que esse número é múltiplo de 19. Se ele é um número múltiplo de 19, o que acontece? Se eu somar mais 19 com este número, ele vai continuar sendo múltiplo de 19. E se eu tirar 19 desse número, o resultado também vai continuar sendo múltiplo de 19. Então, para chegar no resultado desse exercício, ou a gente faz mais 19 e o resultado dessa soma está entre as alternativas, ou a gente faz menos 19 e o resultado está entre essas alternativas, tá? Então, vamos primeiro fazer mais 19 para ver como fica. Então, eu vou pegar esse número aqui e vou fazer mais 19. Unidade com unidade, dezena com dezena. 9 mais 9, 18, foi uma dezena. 9 mais 1, 10, mais 1, 11, foi uma centena. Então, aqui eu encontrei o número, aqui, né, abaixo, porque eu vou somar tudo, quando não tem nada aqui é porque eu estou somando com 0, certo? Então, aqui o número que eu encontrei, somando 9, foi o número 103.882.918. Vamos ver se tem esse valor entre as alternativas. Então, com o final 918. Então, aqui 909 não tem. Então, somei. Agora eu vou subtrair. Então, aqui como eu somei 19 e não encontrei um múltiplo, não encontrei um divisor, então eu vou subtrair para ver se eu encontro. Então, vamos lá. Ao invés de somar 19, vou subtrair 19. Então, venho aqui e faço menos 19. 9 menos 9, 0. 9 menos 1, 8. Aí, como aqui não tem nada, é como se fosse 0, repete os algarismos. Então, aqui o número que eu encontrei foi 103.882.880, que corresponde à alternativa C, que já está assinalada aqui, né? Porque o livro que eu tô aqui é o livro do professor, tá bom? Exercício 4. Usando os algarismos 4, 5, 6, 7, 8, sem repetir, forme 3 números divisíveis por 4. Então, é para formar 3 números divisíveis por 4. Com 3 algarismos, com 4 algarismos e com 5 algarismos. Isso, então 3, 4 e 5 algarismos. Então, vamos começar pela alternativa A. Agora é o exercício número 4. Então, vamos começar pela alternativa A. Vamos formar um número com 3 algarismos, utilizando o algarismo 4, 5, 6, 7 e 8. Então, alternativa A com 3 algarismos. Gente, existem várias respostas para essa questão, tá? Existe mais de uma resposta para essa questão. Eu vou passar todas elas para vocês. Tudo bem? Então, aqui eu tenho com 3 algarismos. Qual é a regra de divisibilidade do 4? Então, é a primeira coisa que a gente tem que lembrar. Para um número ser divisível por 4, os 2 últimos algarismos têm que ser um número divisível por 4, tá bom? Então, aqui eu consigo formar o número
56, que é um número divisível por 4, né? Sim, 56 é divisível por 4. Então, eu vou colocar aqui, ó, 56, ó, certo? Só vou fazer a continha só para vocês conferirem, ó, 56, então aqui eu tenho 1 vezes 4, 4, resta 1, achou? Então, ó, o resultado dessa divisão é 14, né? O resultado é 14, 4 vezes 4 é 16, pronto, resta 0. Então, sim, 56 é divisível por 4, já tirei a minha dúvida. Tem que ter 3 algarismos. Então, aqui eu vou ter que fazer 3 números diferentes. Esses 3 números diferentes, eu vou poder usar o 5 e o 6 no final em todos eles. Então, aqui eu vou poder colocar 5, 6, 5, 6. São 3 números, né? O que vai mudar? O primeiro algarismo. E aí vão ser números diferentes. Então, aqui eu posso usar o 4, o 5 eu já usei, o 6 eu já usei. Então, aqui eu posso usar o 7 e aqui eu posso utilizar o 8. Olha, 3 números, certo? Então, aqui eu tenho 1, 2 e 3 números. Tudo bem? Próximo, agora alternativa B, nós vamos formar números com 4 algarismos. Confiram a resposta de vocês. E agora vamos formar com 4 algarismos. A alternativa B pede 4 algarismos, tá? 56 eu vou manter, tá vendo? E aí aqui eu só vou ver, como eu tenho que ter, aqui eu tenho 1, 2, 3 algarismos. Eu vou acrescentar um algarismo em cada um desses números. Já vai ficar pronto, é muito fácil esse exercício. Então aqui, ó, esse eu já usei, esse eu já usei, esse eu já usei. Pronto, o 7 eu não usei ainda. Aqui eu não usei o 4, então eu vou colocar o 4 aqui. E aqui eu não utilizei o 7, então eu vou colocar o 7 aqui, ó. 3 números diferentes, agora com 4 algarismos. Reparem, no final eu não preciso nem mexer, porque eu já sei que os 2 últimos algarismos é um número divisível por 4, tudo bem? Então agora vamos para a alternativa C, formar um número, 3 números com 5 algarismos, certo? Então, B, confiram, e agora vamos para a alternativa C. Então, com 5 algarismos. Então, aqui falta utilizar qual algarismo? 8. 8, 7, tá vendo? Não repete nenhum. Aqui tá faltando utilizar o algarismo 8 também. Então, lá vai o 8. E aqui está faltando utilizar o algarismo 4. Lá vai o 4. Pronto. 5 algarismos, 3 números diferentes, sem repetir nenhum algarismo. Fácil, né, gente? Vamos agora para o exercício número 5. Marcela recebeu uma senha de 6 dígitos para que outras pessoas... Eu vou ficar aqui desse lado para vocês irem corrigindo ali. Então, vamos lá. Vou diminuir um pouquinho o zoom para eu conseguir ver o probleminha por inteiro. Pronto. Marcela recebeu uma senha de 6 dígitos para que outras pessoas não a descobrissem. Ela a codificou trocando alguns dígitos por letras, formando 48, Y67X, sabendo que Y é o maior algarismo que permite que a senha forme obrigatoriamente um múltiplo de 9. Qual é a senha da Marcela? Então, a gente sabe que esse número vai ter que ser obrigatoriamente um número múltiplo de 9, certo? E no algarismo Y, nós vamos ter, no lugar da letra Y, nós vamos ter que utilizar o maior algarismo possível. Quais são os algarismos com os quais nós formamos os números? Então, é 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Sendo o número 9 o maior algarismo de todos. Portanto, no lugar de Y, eu vou ter que utilizar o algarismo 9, certo? Então, vamos colocar ali o algarismo número 9. E depois, a gente vai ter que pensar num número para X, para que este número seja um número divisível, múltiplo de 9, tá bom? Então, vamos lá. Agora, exercício número 5. Então, no exercício número 5, a senha codificada é 48, Y67X, certo? Então, maior algarismo de todos, 9. Então, no lugar de Y, eu vou colocar o algarismo 9. Vamos ver como fica, ó. 4, 8, ó, no lugar de Y, 9.
6, 7 e x, certo? Para que esse número, agora vamos pensar na regra de divisibilidade do 9. Para que esse número seja divisível por 9, nós temos que somar todos os algarismos e o resultado da soma tem que ser um número divisível por 9, certo? Então vamos somar os que a gente conhece primeiro. Então aqui eu sei que eu tenho 4 mais 8, 12. 12 mais 9, 21. 21 mais 6, 27. 27 mais 7, eu encontro aqui o número 24. E aí eu vou ter que somar com x. E quando eu somar, esse número aqui tem que ser um número que esteja na tabuada do 9, certo? Então vamos lembrar da tabuada, aqui eu tenho 24. Qual o número que eu vou juntar com 24? E o resultado da soma é um número que está na tabuada do 4. Então, vamos começar. 24 mais 1, 25. Então, o x não pode ser 1, porque 24 mais 1 é igual a 25, e 25 não é divisor de 9. Não dá para dividir 25 por 9 e ser exato. Depois, 24 mais 2, 26. Também não dá para ser exato. Se eu pegar 26 e dividir por 9, não é uma divisão exata. 27. Pronto, 27 pode. Então, se eu fizer 24 mais 3... eu encontro um divisor de 9. No caso, é o número 27. Então, x pode ser igual a 3. Essa é a resposta do exercício. Tudo bem? Bom, pessoal, nós terminamos agora a correção dos exercícios, certo? Sobre divisores. E agora vamos começar a conversar um pouco sobre multiplicação de números inteiros, tá bom? A regra de multiplicação para números inteiros. Vou falar rapidamente para vocês, mas nós vamos retomar bastante esse assunto durante esse bimestre. É o assunto principal do segundo bimestre, é a regra de multiplicação e divisão de números inteiros, certo? Então, vamos lá. Toda vez que eu for multiplicar um número, certo? Um número inteiro, eu vou ter que fazer a multiplicação normal e um jogo de sinal, certo? Por que um jogo de sinal? Eu vou explicar isso para vocês de forma concreta durante a nossa aula interativa na quarta-feira. Mas o resumo da matéria eu vou falar para vocês agora, tá? Vou mostrar para vocês agora. Vamos ver bastante isso, não se preocupem se vocês não entenderem nesse primeiro momento, tá bom? Porque nós vamos ter bastante tempo para falar sobre esse assunto. Então, vamos lá. Multiplicação. Somente multiplicação, tá bom? Então, ó, quando eu for fazer multiplicação de números inteiros, então, 2 vezes 3 e 2 vezes menos 3. Olha como é. Quando eu faço 2 vezes o 3, eu tenho 3 mais 3, o resultado é 6. Fácil, né? Isso aí é normal, vocês aprendem isso desde o segundo ano, quando vocês eram pequenininhos. E se for 2 vezes o menos 3? Aqui eu tenho 2 vezes o 3. O 3 ali é positivo, então eu somei 2 3 positivos. E se eu for fazer 2 vezes o menos 3? Então eu vou ter menos 3 e menos 3, eu vou ter menos 6, né? Sinais iguais, somos algarismos e repete o sinal. Então, menos 6. Ou seja, se eu fizer um número positivo vezes um número negativo, o resultado é um número negativo. E se eu fizer 2 números positivos multiplicados, o resultado é um número positivo, certo? E se eu fizer 2 números negativos, menos 2 vezes menos 3. Esse menos na frente do 2, ele vai ser o oposto do resultado, tá? Então, esse menos aqui, eu coloco ele na resposta como oposto, tudo bem? E esse aqui, ó, então ficou, se eu colocar na resposta como oposto, sobrou o quê? 2 vezes menos 3. 2 vezes menos 3, a gente já viu aqui que é o menos 6. Então, aqui eu vou querer o oposto de menos 6, eu vou ter mais 6. Então, quando eu multiplico 2 números negativos, o resultado é um número positivo. Tudo bem? Olha como é a regrinha resumidamente, tá certo?
Anotem isso no caderno de vocês. Então, somente isso que eu estou falando para vocês só vale para multiplicação e divisão. Soma e subtração é a regra que nós aprendemos no primeiro bimestre. Nunca misturem as regras. Soma e subtração é uma coisa, multiplicação e divisão é outra coisa, tá bom? Então, aqui eu tenho, quando eu for fazer um número positivo vezes um número positivo, eu vou ter um resultado positivo. Quando eu for fazer um número negativo vezes um número negativo, eu vou ter um resultado positivo. Quando eu for fazer um número negativo vezes um número positivo, eu tenho um resultado negativo. E quando eu for fazer um número positivo vezes um número negativo, eu tenho um resultado negativo. Então, olha como funciona. Sinais iguais, positivo. Sinais iguais, positivo. Sinais diferentes, negativo. Sinais diferentes, negativo. Isto aqui é a regra básica para multiplicação e divisão de números inteiros, tá bom? A partir daqui, agora eu vou querer que vocês façam, por favor, os exercícios. O exercício número 1 somente. Então, podem fazer o exercício número 1, certo? Do volume 2, que está na página número 6. Tudo bem? Então, é este exercício aqui, né? Para quem está sem o livro, observa aí. Vocês vão preencher a tabela e responder a alternativa A e a alternativa B. Ok? Pessoal, um grande beijo. Tchau. Até a próxima aula. Fiquem com Deus. Tchau.